Em uma coletiva de imprensa, mais de 20 parlamentares que foram incluídos nos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes ou por seus comandados nas cortes superiores, além de outros parlamentares que prezam pela liberdade de expressão e pela democracia, expuseram os horrores da perseguição política e demandaram o levantamento dos sigilos, a instalação da CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ao explicar os motivos da coletiva, o deputado Marcel Van Hatten, proponente da CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE, que já conseguiu por 2 vezes as assinaturas necessárias, mas não foi instalada porque esse ato depende da boa vontade e da consciência do presidente da Câmara, explicou a importância do posicionamento dos parlamentares e das suas exigências. Ele explicou que a coletiva estava reunindo parlamentares que estão sofrendo abusos de autoridade sob as determinações do STF e do TSE em inquéritos e processos sob sigilo aos quais nossos advogados sequer têm acesso. O deputado explicou: numa democracia, esses inquéritos sequer poderiam existir. Marcel Van Hatten afirmou: estamos aqui para exigir que justiça de verdade seja feita e o sigilo seja levantado não só de parlamentares, mas também de milhares de cidadãos que são perseguidos políticos neste país. O deputado explicou que o sigilo imposto aos inquéritos intermináveis não visa dar sigilo de justiça, mas dar clandestinidade àqueles que estão atuando hoje nos porões de uma ditadura. O deputado disse: depois desses 5 anos de inquérito, percebemos que o mundo todo hoje tem noção dos caminhos que o Brasil está seguindo. Não são caminhos de liberdade, não são caminhos democráticos. Pelo contrário. Ele pediu: ministro Alexandre de Moraes, libere todos os sigilos de todos os processos. Após as falas dos outros parlamentares, Van Hatten resumiu os pedidos: CPI do abuso de autoridade já na Câmara e impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado da República. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre muitas outras. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilos de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa, confisco de propriedades e renda, a morte de um preso político no cárcere, entre outras.
A renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos, sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela, ou com o código ajude@folhapolitica.org. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Essa aqui talvez é uma das coletivas mais importantes desse mandato de deputado federal e no Senado da República que nós parlamentares hoje temos a honra de ocupar. É uma coletiva de imprensa para juntar todos os parlamentares, ou pelo menos a maioria deles, porque alguns não conseguiram se fazer presentes hoje, que estão sofrendo abusos de autoridade sob as determinações do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral de sigilo de justiça sobre processos e inquéritos aos quais sequer nossos advogados, nossas defesas têm acesso. Nós estamos aqui para dizer que numa democracia, num Estado de Direito, esses inquéritos sequer poderiam existir. Em segundo lugar, existindo, não é possível que não tenhamos direito à defesa, a constituir e habilitar advogados. E é incrível, mas estamos aqui já com mais de 20 parlamentares que não têm acesso por meio de seus representantes legais aos autos de processo ou de inquéritos arquivados ou em andamento. É um absurdo, isso não se admite. E é por esse motivo mesmo que estamos aqui para exigir que justiça de verdade seja feita e que os sigilos sejam levantados de todos os inquéritos e de todos os processos, não apenas que envolvem parlamentares do Congresso Nacional, mas também milhares de outros brasileiros que são hoje, lamentavelmente, perseguidos políticos no país. E finalmente, antes de passar a palavra para os demais que se manifestarão, quero dizer que este instrumento de colocar sob sigilo processos judiciais e inquéritos, na verdade, não visa dar sigilo de justiça, mas manter na clandestinidade aqueles que estão atuando hoje nos porões de uma ditadura do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Tentam nos calar, tentam nos amordaçar e nos ameaçar, inclusive, de uma série de medidas ilegais e punitivas se abrirmos a nossa boca, se falarmos aquilo que temos a obrigação de dizer por sermos representantes do povo brasileiro. Mas é evidente, pela presença de todos que aqui estão, tanto aqueles que não têm acessos aos seus processos ou aos inquéritos que respondem, mas também aos demais membros do parlamento que estão aqui para dar apoio, que nós não nos curvamos à tirania. E mais do que isso, depois desses 5 anos de inquérito, nós percebemos que o mundo todo, por meio dos Twitter Files e do apoio de muitas lideranças internacionais, inclusive do senhor Elon Musk, a quem nós agradecemos, o mundo todo hoje tem noção dos caminhos que o Brasil hoje está seguindo. Não são caminhos democráticos, não são caminhos de liberdade. Pelo contrário, não podemos permitir que a censura e o arbítrio predominem. E por isso estamos aqui nos manifestando e repetindo mais uma vez. Ministro Alexandre de Moraes, libere todos os sigilos de todos os processos e inquéritos. E não é um pedido feito unicamente, diretamente a Vossa Excelência, ao STF ou ao TSE, mas também será feito via procuradorias da Câmara dos Deputados e do Senado da República, que tem obrigação, da mesma forma, de defender os mandatos parlamentares de cada um dos representantes aqui e da Casa do Congresso Nacional como um todo. Muito obrigado pela atenção e passo a palavra ao líder da oposição, o deputado Felipe Barros. Muito obrigado pela participação de todos, e os próximos passos agora serão então encaminhar
diretamente ao ministro Alexandre de Moraes o pedido de quebra de sigilos, ou melhor, levantamento de sigilos de todos os processos, para que não fiquemos mais no escuro, à mercê de um judiciário que atua na clandestinidade. Acho que isso é muito importante dizer e repetir. Quem coloca sigilo sobre processo age na clandestinidade de uma forma covarde contra seus alvos, pois eles não podem se defender e ainda se sentem ameaçados e acuados para continuar a fazer o que é legal. Falar não apenas é legal, como é dever nosso de parlamentar expressar a vontade dos nossos eleitores. Em segundo lugar, também oficiaremos os presidentes das duas casas para que façam um pedido semelhante ao presidente do Supremo Tribunal Federal e ao ministro relator para que se levante sigilos. E, finalmente, CPI de abuso de autoridade já na Câmara dos Deputados e impeachment no ministro Alexandre de Moraes no Senado da República. Muito obrigado a todos. Por honra! Boa. Parabéns, Marcel.